unicismo é doutrina bíblica? Mateus 28, versículo 19. Portanto, disse Jesus: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Prezados ouvintes, a teologia unicista ensina que Jesus Cristo é o Pai encarnado e que o Espírito Santo é o próprio Jesus. Estes ensinamentos são o pilar da teologia unicista. E o problema que existe nesse particular é que algumas entidades religiosas se colocam como igrejas evangélicas ou denominações evangélicas, mas, no entanto, estão fora do caráter do ensino geral das chamadas igrejas evangélicas, com a doutrina da Trindade que sustentam. E você talvez perguntaria, mas por que usar o título evangélica se tem doutrinas distintas, separadas e não alimentadas pela maioria das igrejas evangélicas? É que até seitas costumam, às vezes, colocar um título de evangélica no meio das suas entidades para atrair os evangélicos como se tudo fosse igual. E então vemos a necessidade de expor as distinções no que concerne à divindade. Então, dentro do que nós entendemos biblicamente, dizemos que a doutrina da Trindade declara ou expõe que dentro da unidade do único Deus verdadeiro, existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas três pessoas constituem um só Deus eternamente. E queremos então dizer que o texto bíblico que acabamos de ler mostra que a fórmula batismal pela qual nós nos identificamos como cristãos foi ordenada por Jesus que se fizesse dentro da fórmula trinitária: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Opostamente, a doutrina do unicismo apresenta o seguinte ponto: o Espírito e Jesus são a mesma pessoa. Pergunto a você, você concorda que o Espírito Santo e Jesus sejam a mesma pessoa? Há bases bíblicas para isso? Continua o ensino unicista. Quando nós dizemos Senhor Jesus Cristo, nós estamos implicitamente reconhecendo que o Senhor Jesus é o Pai. Jesus, ao mesmo tempo, é a manifestação como Filho e o Consolador. Portanto, um só Deus, Jesus Cristo. Aí está um ensino que nós achamos conflitante com a Bíblia Sagrada. Por exemplo, a Bíblia apresenta a distinção entre as pessoas da Trindade, mostrando que Pai e Filho são duas pessoas, embora da mesma natureza, a natureza divina. Então, onde nós lemos na Bíblia Sagrada
que pai e filho são duas pessoas distintas. Eles são duas pessoas distintas como duas testemunhas. Está escrito em João capítulo 5, versículo 31 e 32. Se eu, aí está falando Jesus, testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí está mostrando claramente que Jesus não é o próprio Pai, mas ele é uma pessoa e o Pai que lhe dá testemunho dele é uma segunda pessoa. No livro de João, no capítulo 8, versículos 16 a 18, de novo Jesus falando: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Repetindo, João 8, 16 a 18. De novo, Jesus está dizendo que na própria lei dos judeus, um testemunho para ser aceito precisava, no mínimo, de duas testemunhas. Dois homens, duas pessoas que dão testemunho a respeito de um acontecimento, o testemunho é verdadeiro. E Jesus conclui: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim também testifica o Pai que me enviou. Então, temos que reconhecer que Pai e Filho são duas pessoas distintas, embora uma única natureza divina, como nós lemos em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Não está dizendo que ele e o Pai seriam uma só pessoa, mas ele e o Pai são um, falando da sua natureza divina. Tanto é que os judeus que ouviram aquela declaração pegaram em pedras para lhe atirar. E Jesus pergunta: por quê me ireis apedrejar? Qual a boa obra para que foi feita que merece apedrejamento? E eles disseram: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Então a natureza do Pai e do Filho divina é uma só, mas as pessoas são distintas. Ainda vemos nas saudações que nós encontramos no início de cada carta do apóstolo Paulo, ele apresenta o Pai e o Filho como duas pessoas distintas. Escutemos só o que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não estão aqui indicadas duas pessoas? Repetindo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda passagem está em Gálatas, capítulo 1 e versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por algum homem, mas Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Obviamente, aqui se notam duas pessoas, da parte do Senhor Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos.
o Pai e o Filho são duas pessoas, o que envia, que é o Pai, e o enviado, que é o Filho. João capítulo 3, versículo 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem enviou? O Pai. Quem foi enviado? O Filho. Duas pessoas mostradas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Deus, o Pai, enviou seu Filho, Jesus Cristo. Ora, o que o nosso grupo oponente de unicistas confirmam apenas o modalismo, quando insistem em afirmar que quando o Filho veio, o Pai veio com ele. Quando o Espírito Santo veio, o Filho e o Pai vieram. Não é verdade. Quando Jesus estava aqui na terra e foi solicitado pelos seus discípulos para que lhe ensinassem a orar, Jesus disse para eles: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu. Então, enquanto Jesus estava aqui na terra, o Pai estava no céu. É o que disse Jesus que devemos dizer: Pai nosso que estás nos céus. Vemos também que o Pai não é o Espírito Santo, que o Pai envia o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Neste versículo de João 14, 16, nós encontramos este eu, referindo-se a Jesus, que por sua vez rogava ao Pai uma segunda pessoa, e o Pai enviaria uma terceira pessoa, o outro Consolador, que ficaria aqui conosco para sempre. Em João 15, 26, se repete: mas quando vier o Consolador, uma pessoa que eu, Jesus, da parte do Pai, segunda e terceira pessoa, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo, que é chamado Espírito da verdade, procede do Pai, uma segunda pessoa, e o Espírito Santo, por sua vez, daria testemunho de Jesus. Ele testificará de mim. O Espírito Santo intercede junto ao Pai, em Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui está mostrando que o Espírito Santo intercede junto ao Pai em nosso favor. E nós temos então, finalmente, Jesus não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro Consolador. Repetindo João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 1, João diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo justo. Repetindo o texto, 1 João 2, versículo 1. Então está mostrando que nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, e temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Agora, o Espírito Santo, disse Jesus em João 16, 14, que o glorificaria. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo promoveria a glorificação do nome de Jesus junto aos homens. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus no momento do batismo. Nós encontramos no capítulo 3, versículo 16 e 17, as três pessoas da Trindade juntas. Sendo Jesus batizado, uma pessoa, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, uma segunda pessoa. E no versículo 17, então, diz que se ouviu uma voz do céu, que era o Pai, dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós temos Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e do céu a voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo nós dizemos, como fundamento da nossa fé, que cremos em um só Deus, somos monoteístas, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Repetindo, nós cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meu prezado irmão, meu prezado ouvinte, aí está a doutrina da Trindade e contrastamos com este ensino conhecido como como unicismo, que indica que Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de uma só pessoa, que é Jesus. Então Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Está errado. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma segunda pessoa e o Espírito Santo constitui a terceira pessoa. Um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mateus 28, 19.